Ageu. Hagai. Capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, o governador de Alda, cidade conhecida por Judá, Zorobabal, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Ialxa, conhecido por Josué, filho de Jeozadaque, receberam por meio do profeta Hagai, conhecido por Ageu, a seguinte palavra de Ial. Assim diz Ial dos exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo para se construir a casa de Ial. Então a palavra de Ial veio novamente por meio do profeta Hagai. Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, sendo que a minha casa continua em ruínas? Assim diz Ial dos exércitos. Prestem atenção aos seus caminhos. Subam a montanha e tragam madeira. Construam a casa, para que eu tenha prazer nela e seja honrado. Diz o nosso amado Ial. Vocês esperaram muito e obtiveram pouco, e quando trouxeram esse pouco para dentro de casa, eu o espalhei com meu sopro. Por quê? Diz Ial dos exércitos. Porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês está atarefado em cuidar da sua própria casa. Por isso, os céus acima de vocês retiveram seu orvalho, e a terra reteve sua produção. E eu fiz vir uma seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o que o solo produzia, sobre os humanos e os rebanhos, e sobre todo o trabalho das suas mãos. E Zorobabal, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Ialxa, filho de Jeozadaque, e o restante do povo escutaram a voz de Ial, seu criador, e as palavras do profeta Hagai, visto que Ial, seu criador, o tinha enviado. E o povo começou a temer a Ial. Então Hagai, o mensageiro de Ial, transmitiu ao povo a seguinte mensagem, cumprindo a comissão que havia recebido de Ial. Eu estou com vocês. Diz Ial o Todo-Poderoso. E Ial despertou o espírito do governador de Alda, Zorobabal, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Ialxa, filho de Jeozadaque, e o espírito do restante do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa de Ial dos exércitos, seu criador. Isso aconteceu no dia 24 do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Ageu. Hagai. Capítulo 2. No dia 21 do sétimo mês, a seguinte palavra de Ial veio por meio do profeta Hagai. Por favor, pergunte ao governador de Alda, Zorobabal, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Ialxa, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Restou alguém entre vocês que viu esta casa na sua honra anterior? O que acham da aparência dela agora? Não é como se fosse nada em comparação com o que era antes? Zorobabal, agora, seja forte, Ialxa, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque. E sejam fortes, todos vocês, povo desta terra. Diz Ial dos exércitos. E trabalhem. Pois eu estou com vocês. Lembrem-se do que lhes prometi quando saíram do Egito e de que o meu ruach, meu espírito, continua entre vocês. Não tenham medo. Pois assim diz Ial dos exércitos. Mais uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco. E vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações, e vou encher esta casa de honra. A prata é minha, e o ouro é meu. A futura honra desta casa será maior do que a da anterior. E estabelecerei a harmonia neste lugar. No dia 24 do nono mês, no segundo ano de Dário, o profeta Hagai recebeu a seguinte palavra de Ial. Assim diz Ial dos exércitos. Por favor, pergunte aos sacerdotes o seguinte a respeito da lei. Se um homem levar carne sagrada na dobra da sua roupa e a sua roupa tocar num pão, num cozido, em vinho, em azeite ou em qualquer tipo de alimento, será que essas coisas se tornarão sagradas? Os sacerdotes responderam. Não tornarão. Então Hagai disse. Ial dos exércitos perguntou. Se alguém que ficou impuro por ter tocado num cadáver tocar em alguma dessas coisas, essas coisas se tornariam impuras? Os sacerdotes responderam. Sim, elas se tornariam impuras. Em vista disso, Hagai disse. Assim diz Ial, o Todo-Poderoso. Assim é este povo,
e assim é esta nação diante de mim. E assim é todo o trabalho das suas mãos, tudo o que apresentam aqui é impuro. Mas agora, por favor, de hoje em diante, prestem atenção ao seguinte. O que acontecia? Quando alguém ia a um monte de cereal esperando encontrar 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar de vinho para retirar 50 medidas da prensa, havia apenas 20. Eu golpeava vocês, todo o trabalho das suas mãos, com calor abrasador, bolor e granizo, mas nenhum de vocês voltava para mim. Diz Yahweh, o Todo-Poderoso. Por favor, prestem atenção ao seguinte: a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, o dia em que se lançou o alicerce da minha casa, o templo de Yahweh. Prestem atenção ao seguinte. Ainda há cereais no depósito? A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não produziram nada, não é mesmo? A partir de hoje, eu os abençoarei. No dia 24 do mês, Hagai recebeu pela segunda vez a palavra de Yahweh. Diga a Zorobabal, governador de Ialda: farei tremer os céus e a terra. Destruirei o trono de reinos e aniquilarei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro de guerra e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, Diz o nosso amado Yahweh dos exércitos. naquele dia, vou tomar você, meu servo Zorobabal, filho de Sealtiel, e farei de você um anel de selar, porque foi você que escolhi.